E o Hamas declarou que quer alcançar um acordo e começar a troca de prisioneiros imediatamente antes na negociação no Egito entre o grupo terrorista e Israel sobre o plano de Donald Trump para encerrar a guerra em Gaza. Para a gente entender um pouco mais sobre essa negociação e o avanço dessas tratativas, a gente conversa a partir de agora com Alexandre Pires, professor de Relações Internacionais, mais uma vez colaborando com a gente. Professor, seja muito bem-vindo. Ótima tarde a você. Obrigado, Canhato, para você também. Professor, como avaliou a proposta de Donald Trump, o aceite do Hamas, apesar do grupo inicialmente concordar, diz que é preciso ajustar os termos desse acordo. E é aí que pairam dúvidas sobre quais serão esses termos que precisam ser ajustados. Alguma condicionante? Queria escutar suas ponderações a respeito desse acordo e quais devem ser os próximos passos. O acordo a proposta, os 20 pontos de Trump são bastante pragmáticos, né? Ou seja, trazem o que o Israel queria, que é Gaza sem Hamas, né? Ou seja, seria ali uma área desmilitarizada, né? Sem desradicalizada, tudo que o Israel quer, e aí com datas, prazos muito claros, e tem um detalhe importante ali, né, Canhato? Ou seja, olha, esse é a última proposta, né? Isso ficou claro ali, né? Ou seja, a última proposta. Se não houver acordo, né, nós vamos liberar Israel ali para achar algum outro meio de alcançar a paz, ou seja, com o uso de violência extrema. Por outro lado, o Hamas, obviamente, não quer abrir mão do território e, claro, do governo do território. Diz que aceita que um comitê tecnocrático ali administre, né, mas provavelmente na pretensão de ganhar fôlego, né, para depois conseguir retomar o controle, como eles fizeram lá em 2005 contra o Fatah, né, numa pequena guerra civil ali que definiu o início desse governo autoritário do Hamas. Então, é um jogo difícil, né? O Marco Rubio, que é o secretário ali de Estado, falou, olha, eles concordaram, falou isso hoje, né? Eles concordaram, mas eles não são pessoas que nós confiamos 100%, então nós temos que ver os sinais positivos. E aí tem um detalhe importante, Canhato, que é o seguinte, tem um Trump ali, né? Uma mensagem do Donald Trump na rede social dele, dizendo o seguinte, né? 2 dias atrás, o prazo é até domingo, né, 6 horas da tarde de Washington, ou seja, então nós estamos mais ou menos a 45 minutos desse deadline ali, desse prazo. Então, alguma resposta tem que ser dada, né, estão todos indo lá para o Egito e provavelmente vai ter que vir algo muito rápido. Lembrando que no próprio acordo, quando Israel aceitasse, a proposta do Trump diz o seguinte, com o aceite de Israel, o Hamas terá 72 horas para começar a libertar os reféns. Então, assim, existem prazos muito duros, e isso tudo vai ter que ser definido provavelmente hoje à noite, senão, sem nenhum sinal mais claro, eu acho que a guerra vai começar com toda a força durante a semana. Pois é, sem dúvida. Agora, trabalhando com a hipótese de aceite de todas as partes, e que um ponto final seja colocado, quais são as projeções, o que é possível considerar sobre o território de Gaza após o acordo? O dia seguinte, o que deve ser feito? Quais lideranças devem tratar das questões que envolvem a administração de Gaza, por exemplo? E eu fiz algumas projeções. Uma delas eu falava que ia ter uma cisjordanização de Gaza. Parece que esse prognóstico que eu fiz lá com vocês está se confirmando, ou seja, os corredores estão sendo definidos, praticamente Gaza está sendo dividida em 5 distritos, que inclusive são os distritos que foram lá, os distritos eleitorais de 2005. Então ela ficaria ali fragmentada. Existe uma buffer zone que o Trump inclusive publicou hoje, que é um recuo, uma linha de recuo para a liberação dos reféns, que não chega. Estamos conversando com o Alexandre Pires, ele fazendo suas considerações e reflexões sobre o dia seguinte na faixa de Gaza, uma vez que esse acordo seja formalizado
entre o grupo terrorista Hamas e Israel. E, naturalmente, muitos especialistas refletem sobre a administração do espaço, né? O que deveria ser feito? Talvez Israel colocar representantes para gerirem um governo de transição. Ele falava sobre a divisão, inclusive, do território em 5 espaços, né? Que aí, naturalmente, representantes poderiam ajudar nessa transição e na administração dessa faixa. Bom, daqui a pouco o Alexandre Pires, que é o nosso entrevistado, o nosso convidado, retoma o contato com a gente. E nós avançamos com essa entrevista porque há aspectos importantes dessa discussão para a gente trazer com a nossa audiência. Legal. Há pouco nós falávamos com o professor de Relações Internacionais, Alexandre Pires, que trazia suas análises sobre a proposta de Donald Trump para o grupo terrorista Hamas encerrar o conflito no Oriente Médio, inclusive exigindo a devolução dos reféns. Teve a sinalização positiva por parte do grupo, mas é preciso, segundo os porta-vozes, acertar algumas condições desse acordo. Deixa eu passar a palavra para o nosso convidado, Alexandre Pires. Alexandre, professor, nós falávamos sobre a possibilidade de alcançar um acordo e o que seria feito com o território de Gaza, né? Um governo de transição, essa responsabilidade passaria para as autoridades israelenses e você discorria sobre possibilidades. Queria pedir, por gentileza, professor, para o senhor retomar o seu raciocínio em relação às possibilidades quando a gente olha para Gaza, uma vez finalizado esse conflito. Eu comentava, inclusive, sobre o que nós conversamos lá logo no início, aí na Jovem Pan. Haveria uma tendência a uma cisjordanização de Gaza, ou seja, uma Gaza com uma presença militar israelense muito mais forte, sem aquele abandono completo, unilateral que aconteceu lá em 2005 com o desengajamento. Ou seja, o território não seria talvez mais uma faixa. Os corredores, que são os grandes avanços militares de Israel, que cortam as principais áreas de Gaza, provavelmente não vão ser desmantelados, né? E isso faria com que nós víssemos ali uma Gaza talvez governada pelos clãs familiares, pelas grandes famílias, em cada uma dessas regiões, em Khan Yunis, em Gaza, né, em Rafah. Ou seja, isso talvez mudasse completamente a nossa visão, porque se torna uma zona desmilitarizada. O próprio acordo diz que, no início, a presença de Israel continua e conforme uma força que vai ser criada, que é a força de estabilização, vai se organizando, Israel vai recuando. O que eu não acredito é que esse recuo vai ser simplesmente para a zona que nós conhecemos como buffer zone. Os corredores eu acho que vão continuar ocupados porque é difícil imaginar que Israel vai dar alguma chance para o Hamas conseguir ter um controle de um território conectado sem nenhuma fiscalização intermediária. E esse era um ponto que eu ia trazer, que talvez nas negociações de hoje esse seja um grande empecilho. O Hamas é um grupo altamente treinado, muito bom em estratégia. Eles sabem que se o território ficar fragmentado em 5 áreas, a dificuldade deles retomarem o controle vai ser muito grande. Inclusive com o corredor Filadélfia, que é o corredor que divide Gaza e Egito, que já se tornou praticamente agora uma zona sob controle completo de Israel. E o ponto que eu trazia é que a grande dificuldade, Caniato, é o Hamas abrir mão do poder, né? Ou seja, ele abrir mão do poder é um cenário muito difícil, né? E isso pode sim obstaculizar todas essas negociações, mas sem dúvida, seja com esse acordo de paz, a Gaza se torna uma região completamente diferente do que era, seja sem o acordo, o processo atual de destruição, de violência, de paz pela força, vai mudar por completo o território. Ou seja, de um jeito ou de outro, nós não vamos votar aquilo que nós vimos antes. O plano de paz em Gaza é em destaque nessa entrevista especial com o professor de Relações Internacionais, Alexandre Pires. Professor, peço licença, o Rodolfo... Olha só, o New York Post de hoje trouxe uma reportagem bem contundente em relação ao Hamas, dizendo que o Hamas aceita as negociações desde que participe das opiniões e das decisões políticas ali na faixa de Gaza, sobretudo da Palestina. Há uma possibilidade, mesmo que remota, disso acontecer?
Boa tarde, Rodolfo. Isso é o Hamas tentando continuar como um partido político, uma força política. Isso não vai ser aceito, né? Ou seja, se essa posição se mantiver nas negociações, obviamente que o plano Trump vai cair por terra, né? Ou seja, não vai ser aceito por Israel, porque isso, inclusive, não está nos 20 pontos. Os 20 pontos dizem que o Hamas tem que ser desmantelado, os seus membros têm que entregar armas e aqueles que quiserem ir embora vão ter um salvo-conduto para sair, né? Então, eles não podem mais, pelo plano, continuar existindo, nem como força militar, nem como força política, tá? Mas eu não sei quais são as fontes ali do New York Post, né, para análise, mas faz todo sentido pensar que, obviamente, que um grupo que luta há tantos anos não vai querer abandonar o poder, ainda que seja na forma de uma força política institucionalizada. Isso seria uma pá de cal ali para a negociação, Rodolfo. Agora, professor, ainda no campo das hipóteses e também das projeções, uma vez que o acordo seja alcançado, que é preciso refletir e ponderar sobre Israel, o governo de Israel, principalmente a figura de Benjamin Netanyahu, que está longe de ser um político e uma liderança unânime, pelo menos na avaliação dos israelenses. O que é preciso considerar? Uma transição lhe parece iminente e, além disso, a relação de Israel com os países que estão ao redor do território, né? Principalmente em relação àqueles que acabam abrigando grupos terroristas, especialmente Líbano. Eu acredito que o Benjamin Netanyahu, ele não sabe exatamente se numa próxima eleição geral ele teria votos ou não. É claro que o Trump não quer perder esse aliado, que é um aliado bastante fiel no Oriente Médio. Inclusive, neste fim de semana, nós vimos em vários momentos o Trump falando: olha, é uma vitória de vocês. Inclusive, tem lá uma reprodução de uma fala bastante dura, no sentido de que eles deveriam aceitar: olha, isso aqui é uma vitória, vocês são pessoas muito negativas, né? Vocês têm que aceitar que isso é uma vitória. Então, ele está tentando transferir, obviamente, para o Benjamin Netanyahu o alcance, ou pelo menos dividir com o Netanyahu o alcance disso. Ou seja, isso só foi possível pelas ações que foram tomadas pelo governo israelense. Mas é difícil esse cálculo, né? Por quê? O Netanyahu, ele não consegue ter certeza, primeiro, se a população não vai colocar na conta dele os reféns que ficaram tanto tempo e saíram vivos, e aqueles que ficaram sob cativeiro e saíram mortos dali, em caixões. Então, é um cálculo difícil, e como ele não consegue dar a vitória militar, que seria o grande trunfo dele, obviamente que ele resiste, né? Mas como teve um ultimato americano, e um ultimato que é bastante interessante para ele, é o seguinte: olha, se o Hamas não aceitar isso em um certo prazo, vocês estão liberados para terminar essa guerra. E provavelmente é essa solução, é essa saída que o Benjamin Netanyahu quer, ou seja, que o Hamas resista. Tanto é que logo no início, quando o Trump apresentou os 20 pontos, o Caniato e o Rodolfo, vocês devem ter visto, o Netanyahu falou: olha, o que eu li lá é que eles não aceitaram, porque essa, sem dúvida, é o caminho que ele quer. Se eles não aceitam, eu estou liberado para seguir com os meus planos. E esses planos levariam à ideia de que ele seria ali um grande general vitorioso, mas com um custo altíssimo. Então nós temos dois lados que não querem que a guerra termine do jeito que está sendo colocada pelo Trump, mas o Trump está com força para conseguir tentar impor essa solução. E tem só mais um ponto que eu queria colocar. No Truth Social tem uma das mensagens do Trump que fala o seguinte, ameaçando o Hamas: olha, Israel sabe onde vocês estão, nós sabemos onde vocês estão, nós sabemos quem vocês são. Eles estão só aí na porta de vocês esperando que eu fale: pode ir, para matar todos vocês. Então vocês decidam o que vocês querem. Então, assim, está nesse nível a negociação, bem estilo Trump.